Eu saúdo a igreja do Senhor com a santa e poderosa e gloriosa paz de Cristo, amém? Glória a Deus. E eu estava aqui meditando com a temática, que a ordem é para marchar, e só pode ser possível a igreja avançar quando ela está firmada em Cristo. Não há outro modo, não há outro meio, não há outro argumento que não seja o fundamento da pessoa de Jesus Cristo no nosso meio. Andar, nós podemos andar, mas andar na presença de Deus é o que Deus tem para a igreja. É o chamado de Cristo, esse é o ministério de Cristo para nós. E por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque o Senhor Jesus nos recomendou que estivéssemos reunidos em memorial, que estivéssemos juntos, relembrando todo aquele momento que antecedeu a sua entrega na cruz, a sua entrega voluntária, consciente. E nós estamos aqui hoje com essa missão, igreja, de entregar a Cristo um lindo memorial. Cada um de vocês que veio aqui essa noite, porque nós estamos atendendo ao chamado de Cristo. Nós estamos trazendo a memória e fazemos menção ao seu sacrifício suficiente para pagar os pecados da humanidade, para levar a sua igreja aos céus. É suficiente. Não há uma única, nenhuma transgressão que o homem possa fazer, que Cristo não possa o perdoar. Que Cristo não possa fazer com que esse homem adentre aos céus. Não há acusação para aqueles que estão em Cristo. E o Espírito Santo falou essa noite, falou essa tarde comigo, que essa noite seria noite de aqueles que estão com alianças quebradas serem restauradas. Que nós não poderíamos sair daqui como quebradores de aliança, porque hoje é dia de renovo, de renovação de aliança, de trazer vivo o memorial de Cristo até nós. Então, se há alguém no nosso meio que porventura está com a sua aliança quebrada, partida, seja com a igreja, seja com Cristo, seja até dentro da sua casa, essa é a noite que o Senhor quer restaurar a sua vida. É uma noite de restauração, sim. É uma noite que nós vamos ressuscitar com Cristo, que já nos deu autoridade, poder, governo e domínio. Nós não estamos desamparados. A igreja anda e marcha poderosamente na unção do Espírito Santo. Nós não andamos soltos, não somos governados pelos políticos, nós não somos governados pelo curso do mundo, mas antes somos governados e cheios da unção do Espírito Santo. Por isso que não é pra gente surpresa se alguém se levantar aqui agora e dizer: eu fui curado, algo aconteceu, aquela porta abriu, a minha vida está sendo novamente transformada pelo Espírito Santo, eu estou sentindo o meu coração com uma chama acesa. Isso não é para nós surpresa, porque o Espírito do Senhor Deus está sobre nós, assim como o profeta Isaías declarou. Aleluias! E eu quero fazer a abertura antes da palavra oficial. Isaías 61, porque nós estamos com a ordem de marchar. Não é só marchar, mas é marchar sobre uma palavra, sobre uma direção, sobre um governo, o governo de Cristo sobre nós. Porque se a gente tentar marchar nessa terra sozinho, nós vamos nos dar muito mal. Nós não vamos chegar aonde nós temos que chegar. E nós temos um destino. Nós temos uma pátria celestial nos esperando. É isso que o governo de Cristo tem para cada um de nós. Não é menos para ninguém aqui. Se você chegou agora e deseja receber o Senhor como seu Salvador, essa palavra já tem governo sobre a tua vida. Se você hoje deseja restaurar sua aliança, essa palavra também tem governo sobre a tua vida. Glória a Deus. E o profeta Isaías nos disse assim, nos deixou registrado: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, aleluia, para pregar as boas novas aos quebrantados,
Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar a libertação dos cativos. Aleluia! Portanto, essa noite, a igreja, Senhor, num só pensamento, nós já declaramos abertura de portas espirituais. Aleluias! Todos os grilhões do inferno serão quebrados pela autoridade do nome de Jesus. Nós não deixaremos de marchar, porque o Senhor está removendo tudo que possa nos impedir. Aleluias, essa noite. Glória a Deus, você está sendo revestido do poder de Deus para que você ande em santidade. Aleluias. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação dos cativos e a pôr em liberdade os algemados, aleluias, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Eu declaro o ano aceitável do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua descendência, sobre a tua família. Senhor, nós declaramos agora conforme o tema liberado. Senhor, nada nos impedirá de marchar, de avançar, de triunfar em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluias. E a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram. Todos os que choram, eu vou falar novamente, todos os que choram, aleluias, que essa unção, Senhor do Cristo, possa tocar agora, todos aqueles que estão em aflição, levanta a tua mão agora, interceda por alguém, porque não há nada mais triste que alguém não receber a salvação, aleluias. Nós estamos aqui em memorial, mas nós estamos com um pensamento também nos nossos. Aleluias, Senhor, que todo impedimento, Senhor, aonde houver um som de lamento, de tristeza ou de dor, ó Deus, de aflição, Senhor, a tua palavra diz que tu é o socorro, Senhor, bem presente, Deus, atua, Pai, conforme, Senhor, Pai amado, a tua palavra diz que tu és o Deus que é um socorro, socorre, Senhor, entra agora, Senhor, em cada lar, aonde houver um aflito, um necessitado, aonde houver uma casa dividida, alguém arruinado, Senhor, nós declaramos agora, Senhor, que se levante na unção do Cristo ressurreto, para a glória do teu nome, aleluias. Pode se assentar, igreja, glória a Deus, aleluia. Nós vamos meditar no Evangelho de Lucas 24. Nós vamos fazer alguns recortes no texto, mas quando você puder em casa, se alguém puder trazer mais uma aguinha, por favor. Obrigada, pastor. Nós vamos ler primeiro do 1 ao 3, depois nós vamos fazer a leitura a partir do 13. E o meu coração arde de temor, tremor, em saber que Jesus, Ele sempre vai nos dar estratégias. Deus tem uma estratégia para a sua vida. Deus tem uma estratégia para a minha vida. Deus tem um plano perfeito, porque a palavra de Deus vai dizer que a vontade dele é perfeita. Então, Ele tem um plano perfeito para nos entregar. E eu creio nisso, exatamente eu creio nisso. E vejo nas entrelinhas, quando a palavra de Deus fala que quando as mulheres foram até o túmulo para buscá-la, ela diz que elas acordaram da madrugada. A mulher tem disso, né? Elas acordam cedo, normalmente, né? Elas acordam cedo já para adiantar as coisas e elas vão trabalhando ali a mente dela durante o dia. Já começa cedo. E eu fiquei tentando, pedindo ao Espírito Santo para me transportar, de alguma forma, aquele momento. E vai dizer assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, não era nem uma hora comum, era alta da madrugada, aquela hora que a gente ora. Amém?
2, 3 horas, né? É bem complicado, né, igreja? Mas é necessário. Mas no primeiro dia da semana, na alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Eu vou falar novamente. Elas não acharam o corpo de Jesus. Aleluias. E agora eu vou para o 13. Essa leitura é um pouco extensa, mas é necessário. Naquele mesmo dia, continuamos no Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, dois dos discípulos, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. E então perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era, olha o tempo verbal, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, as quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos, de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, e ali Jesus está explicando a eles, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez menção de passar adiante. Jesus fez menção de que ia seguir. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Vamos ficar até aqui. Uma coisa que me chama a atenção, e eu vi até uma pastora estar pregando: Jesus é inconfundível. Esse partir do pão que nós vamos hoje, essa noite, fazer, na verdade, fazemos com total entendimento de que não há outro que possa celebrar a unidade no nosso meio como Jesus Cristo. Ninguém parte o pão como Jesus. Ninguém trata de unidade entre pessoas, entre família, como Cristo. E nós precisamos estar apercebidos, não tardos,
não, sabe, num tempo em que tudo está correndo muito, nós precisamos também estar mais atentos à nossa fé, à nossa caminhada, ao nosso chamado, ao ato de congregar. Nós não podemos ser tardios nas coisas espirituais, no tocante ao que Deus tem para cada um de nós. Nós não podemos ser nécios, como que tivéssemos com a nossa mente turbada quanto aos assuntos de Deus. Por quê? Muitos acham que Jesus não cura mais. Muitos acham que a família não pode ser restaurada. Muitos acham que um ministério tem que morrer, que não existe mais ministério, que essa coisa de servir a Deus não é mais necessária. Muitos acham, na verdade, e não estão dispostos mais a buscar. Muitos acham que não é necessário mais acordar cedo. Não é verdade? Muitas coisas caíram é como se estivesse fora de moda. Como se o reino de Deus vivesse ao curso do mundo, aos modismos, aos influenciadores. Jesus não é um influenciador, Ele é o Salvador, Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele não é uma IA. Hoje, e a gente tem que ter muito cuidado, eu falo para os pastores, para a liderança, porque nós podemos usar a internet, mas ela nunca vai substituir a voz do Espírito Santo. Fique na presença de Deus até Ele falar. Não durma se for necessário, mas não saia dali sem a resposta de Deus. Porque a hora que a gente colocar o mundo no lugar de Deus, nós perdemos a nossa identidade. E aqueles dois homens caminhavam com Cristo, Cristo estava com eles, por algum motivo, por permissão de Deus, a visão deles estava de alguma forma camuflada, afetada. E eles só perceberam quando o Senhor chegou até a casa deles, no partir do pão, no momento da comunhão, no momento em que o Senhor abençoou aquele alimento. Jesus é inconfundível. A palavra de Deus vai dizer que a voz do Senhor é inconfundível. Ministro sobre a sua mente, igreja. Cada um de vocês ministre, coloque a mão na sua cabeça e ministre para que a voz do Senhor entre e a vontade do Senhor atinja o que Deus tem para cada um de nós. No mundo que tem muitas vozes, muitas pessoas falam, muita murmuração, muito assunto correndo, blinde a tua mente e o teu coração para as coisas do reino de Deus. As evidências são claras. Ou cremos ou não cremos. Ou cremos que o nosso Senhor Jesus ressuscitou ao terceiro dia e está vivo entre nós, e que delegou à igreja poder e autoridade e governo também, de triunfar sobre as hostes malignas espirituais da maldade, contra os inimigos espirituais da igreja, da tua vida, da tua família. Você sabia disso? Que no momento que você baixa a guarda, existe hostes espirituais da maldade pelejando contra a tua casa, contra a tua vida, contra os ministérios pastorais, contra o chamado dos intercessores, dos irmãos, dos obreiros. Nunca se foi tão desafiador como nesse tempo ter uma igreja reunida. Nunca se foi tão desafiador. Que se levante os obreiros, que se levante os pastores, que se levante as irmãs de oração, que se levante o povo de Deus para a obra a qual o Senhor Jesus nos comissionou. Nunca se foi tão difícil reunir o povo. E eu tenho absoluta convicção que Jesus gostaria muito que não fosse só no dia da ceia. Eu tenho absoluta convicção do que eu estou falando aqui essa noite. Porque neste movimento e neste encontro dos santos, coisas espirituais estão sobre a nossa vida, sobre a nossa casa.
casa estão acontecendo. Eu fui liberta num culto, há muitos anos atrás, há muitos anos, graças a Deus por isso. Eu era cativa. Tudo do Senhor me incomodava. A minha irmã começou a ir primeiro à igreja, eu não podia ouvir um louvor, que aquilo me incomodava. E eu comecei a brigar com ela, até que o dia ela me levou para a igreja, eu comecei a ir sem vontade. Mas há um poder que começa a operar quando você começa a batalhar pela tua família. Há um poder sobrenatural atuando dentro da tua casa. Tem alguém cativo lá, eu declaro a mesma unção que discorreu sobre a minha vida, sobre a minha casa, que possa agora inundar a tua casa, em nome de Jesus. Eu sou prova disso, eu sou testemunha desse poder, porque eu era cativa. E hoje sou liberta para a glória do nome do Senhor. Sou serva, me submeto à palavra de Deus. Nossa história não termina na sexta-feira. Aleluias. Muitos acharam que toda a história de Cristo iria finalizar na sexta-feira. Mas aprove ao nosso Deus nos entregar um domingo vitorioso e glorioso. Um domingo de alegria, um domingo de restauração. E essa obra da restauração, da ressurreição, nos trouxe grandes impactos. Nós recebemos o perdão dos pecados. Amém? Se houver alguém aqui que ainda não recebeu Jesus como seu suficiente Salvador, nós hoje estamos em unidade declarando que se você hoje deseja receber o Senhor Jesus, os seus pecados serão perdoados. Se você confessar verdadeiramente os seus pecados para o Senhor, Ele pode em nome de Jesus, perdoar os seus pecados e te levar à vida eterna. Nós recebemos o perdão dos pecados. Efésios 1:7 vai dizer, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Temos a certeza de uma fé sólida. Apocalipse 1:17 e 20. Nós precisamos ter essa certeza, porque a hora que o dia mau chegar na tua porta, a tua fé está sólida, está firmada em Cristo Jesus. Você não vai perecer, você vai prevalecer em Cristo Jesus. Apocalipse 1:17 e 20. É o relato de João, quando ele diz, quando ele viu, ele caiu como um morto. Quando ele viu o Senhor, ele cai como um morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos. E tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor pela sua poderosa palavra. João nos deixa um relato dessa experiência com o Senhor. Aleluias. Temos e aplicamos um testemunho verdadeiro que nós também vamos ressuscitar. Você tem esse testemunho aí? Quando você encontrar alguém que teme muito a morte, você tem um testemunho, você tem uma palavra para dar a essa pessoa e dizer para ela, existe alguém que pode te livrar da morte eterna. Você pode falar, você tem convicção. João 11, do 20 ao 27. Jesus não está atrasado em cumprir sua promessa. Ele está no controle, declare com fé. Jesus está no controle da minha vida. Você pode declarar aí? Porque o mundo espiritual se move. O mundo espiritual, ele não é um mundo paralisado, estático. Ele é um mundo em movimento. E toda vez que você faz declarações espirituais, as coisas espirituais chegam até a tua vida. Declare. O Senhor Jesus está no controle da minha vida. Amém? Declara. Declara. Se mova em direção ao Senhor. Faça essa declaração aí no fundo do teu coração, do fundo do teu coração.
João 11, 20 ao 27, a gente já está caminhando para terminar. Marta, quando soube que vinha Jesus e ali havia um alvoroço, porque Lázaro já estava morto. Aleluias. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou, aleluias, a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E eu entendo essa palavra, que ela está no âmbito também aqui, nesse tempo da gente. Está no âmbito da eternidade, mas está no presente, de vidas que se encontram mortas espiritualmente, ou estão sendo tão, em nome de Jesus, afrontadas pelos poderes das trevas, talvez com algo que esteja atormentando e não consegue ter uma palavra de esperança. Mas nós viemos aqui hoje, a igreja está junta, reunida, declarando que Jesus é a ressurreição e a vida. Aquele que está morto vai reviver. Aquele que está morto, em nome de Jesus, a unção que está sobre este lugar nos permite declarar: se houver alguém morto espiritualmente, vai reviver. Aleluias! Glória a Deus. Deixe o reino de Deus abraçar a sua vida, governar a sua vida, governar a sua mente, governar o chamado ministerial que Deus tem para cada um de vocês. Nem todos vão ser pastores, nem todos vão ser intercessores, nem todos vão ser mestres, mas tem um chamado para você. Não foge não, hein? E Deus falou muito comigo esses dias sobre os quebradores de aliança. E eu quero dizer para vocês: desperte e siga a direção da palavra de Deus. Volte ao primeiro amor. Volte à essência da aliança firmada com Cristo. Retorne ao seu compromisso de unidade e amor. E Deus falava comigo: lembra quando você disse que seria a melhor obreira? Que você se doaria, que você estaria aqui, que você se envolveria. Lembra, minha igreja, das alianças, da aliança que eu tenho com eles, do que eles declararam no secreto para mim, que fariam por amor ao meu nome. Lembra, minha igreja, do que eles trataram também em unidade dentro da casa deles, que seria o melhor marido, a melhor esposa, o melhor pai, o melhor filho. Lembra, minha igreja, da unidade, porque hoje é dia da gente estar trazendo um memorial de unidade no nosso meio. E eu gostaria que vocês ficassem de pé. E eu gostaria de deixar como palavra de meditação Apocalipse 2, 4 ao 5. Essa palavra sempre me toca, porque nós precisamos sempre repensar que nós precisamos sempre voltar ao primeiro amor. Porque esse amor não é substituído por nada. O amor e as obras, eles caminham juntos. Não é só servir, é amar a Cristo. Ah, porque eu sirvo, eu vou estar todo de segunda a domingo, domingo a domingo. Mas você ama a Cristo? Você está em aliança com Ele, você está em unidade com Ele? E Apocalipse vai dizer assim: e o mais tremendo, que nós temos que sempre parar e pensar, que Apocalipse foram cartas destinadas às igrejas. Deus se comunica, o Senhor se comunica com a igreja. O Senhor se comunica com a congregação.
O Senhor quer falar conosco. O Senhor quer que o povo se renda a Ele, ao chamado dEle. Se chamarem para unção, venha para unção. Se te chamarem para oração, ore. O Senhor Jesus se comunica com a igreja. As cartas de Apocalipse foram destinadas às igrejas. E diz assim: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, se arrepende e volta à prática das primeiras obras. Até aí. Que essa palavra possa ficar no nosso coração. Frutos com certeza ela vai dar, porque a semente ela é poderosa e perfeita. E a terra hoje está sendo adubada pelo Espírito Santo, eu tenho certeza disso, que cada coração está sendo tratado. E eu vou pedir algo porque o Senhor me ordenou isso em casa, eu não vou deixar de fazer. Eu queria que vocês todos fechassem os olhos, todos curvem a sua cabeça. Se houver alguém aqui entre nós que deseje, curve a cabeça, em sinal de temor, de entendimento. Amém? Se houver alguém entre nós que ainda não confessou a sua fé em Cristo, faça um sinal com a sua mão, se houver alguém aqui. E se houver alguém aqui precisando retornar à sua aliança, também levante a sua mão. Eu estou fazendo o que Deus me mandou fazer. Não permita que as amarras da vida, que o seu eu, limite a voz do Espírito Santo. Eu agradeço a oportunidade, pastor Júlio, em nome de Jesus. Pastora Tânia está com a palavra. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor Jesus para a igreja, amém? Glória a Deus. Chegou o momento de nós participarmos da ceia do Senhor. Os obreiros que vão distribuir a ceia, por favor. Janaína, Lígia. Glória a Deus. É um momento muito importante. E depois dessa palavra maravilhosa, que a gente possa estar com o nosso coração entregue nas mãos do Senhor. E como disse a pastora, não é só hoje que é dia de Santa Ceia, que seja todos os dias. Amém? Tem um texto da palavra de Deus, alguns textos que falam sobre a ceia do Senhor. Mas eu gosto muito de Lucas capítulo 22, o verso 14 diz assim: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Porque estava chegando a Páscoa, era o último momento de Jesus com seus discípulos. E ali, ele, juntamente com eles, eu acho linda essa parte, quando no verso 15, quando ele diz: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Amados, chegará o dia em que nós estaremos sentados à mesa com o Senhor, assim como os discípulos naquele grande dia. Chegará o dia de nós estarmos sentados com o Senhor e Ele vai servir a ceia para nós. Nós estaremos participando desse banquete espiritual, desse momento ímpar de comunhão e intimidade com o nosso Deus. Mas que esse momento de comunhão e intimidade com Deus, possamos vivê-lo agora, nos dias de hoje, com toda a turbulência que o mundo está aí, desabando. Mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E tem um louvor daquele cantor Fernandinho, que eu gosto muito, e diz assim, que fala que a cruz me libertou. A cruz nos libertou a cada um de nós. A cruz nos curou.
A cruz nos salvou e a cruz nos garante a vida eterna com o Senhor Jesus. Amém? Vamos estar orando aqui pelos elementos, em nome de Jesus. Pastora Daílze, cadê a pastora Daílze? Pode vir, em nome de Jesus. Os demais pastores podem se posicionar aqui em cima, antes de receber a ceia. Tá, você ora pelo... Querido Deus, amado Pai, ó Deus, nesta noite nós entregamos esses elementos. Ó Deus, o pão, ó Deus, que representa o teu corpo e o vinho que representa o teu sangue. Que nessa noite, ó Deus, nesse banquete, possamos, ó Deus, lembrar, ó Deus, que um dia o Senhor esteve aqui na terra, que morreu por nossos pecados e que ressuscitou ao terceiro dia e que hoje nós temos parte contigo. Muito obrigada, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode servir em nome de Jesus.
Aleluia. Todos receberam o pão e o vinho? Faltou alguém? Não? Glória a Deus. Aleluias. E naquele momento, reunido com os discípulos, o Senhor, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, Ele partiu dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, e fazei isto em memória de mim. Pastor Genésio, ora pelo pão. Santo, poderoso e amantíssimo Pai que está no céu, nós agradecemos, Senhor, por esse momento quando o Senhor entregou o seu Filho na cruz para morrer por nós, Senhor. Pedimos, Senhor, agora perdão pelos nossos pecados. Pedimos que o Senhor venha abençoar cada um, Senhor, que nesse momento estão aqui, Senhor, entregando seus corações para que sejam bênçãos em Ti, Senhor. Pedimos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelas vidas aqui presentes, agora e sempre. Amém, Senhor. Amém. Podeis comer do pão, amados, em nome de Jesus. E após ter ceado, semelhantemente, ele tomou o cálice do vinho, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Fazei isso também em memória de mim. Vou pedir ao pastor Carlos para orar pelo vinho, em nome de Jesus. Oremos. Santo Deus e Pai, neste momento, Pai, momento ímpar que estamos aqui, Pai, neste altar, que nós possamos estar agora pedindo a sua bênção, Pai, sobre a vida de cada um dos meus irmãos aqui que está nessa igreja, Pai. E que nós reconhecemos aquele derramamento de sangue na cruz do Calvário que Tu fizeste por mim e por cada um, Pai. E que o Senhor possa cada dia, Pai, estar abençoando a vida de cada um. E nós reconhecemos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E a vitória é nossa? Pelo sangue de Jesus. A vitória é da Igreja do Senhor. Pelo sangue de Jesus. E a vitória é do reverendo Roberto Barnabé. Pelo sangue de Jesus. Aleluia. Receba, meu Rev, a sua cura, em nome de Jesus. Podeis beber do vinho que lembra o sangue de Cristo. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus.